O jogo Angola-Argentina tornou-se viral em vários jornais internacionais, europeus, africanos e americanos. Se nós aqui olharmos para a equipe, diz que é um insulto o jogo de Angola e Argentina e menciona quatro grupos civis em Angola, incluindo a CEAST, que escreveram uma carta aberta à seleção de futebol argentina para que possam cancelar este jogo. Vemos aqui o jornal TV 5 Monde, jornal francês, que também questiona o jogo Angola-Argentina, se de facto vai mesmo acontecer, e também menciona as ONGs que pedem o cancelamento, pedem a Messi o cancelamento do jogo entre Angola e Argentina. E o jornal Africa News também menciona grupos civis em Angola que pedem o cancelamento do jogo amistoso entre Angola e Argentina. Vemos aqui o jornal Tribuna, que fala que Messi sente pressão para o boicote do jogo amistoso entre Angola e Argentina devido a protestos mortíferos. E depois vemos aqui o jornal French Football Weekly, que também questiona o jogo entre Angola e Argentina, se de facto vai mesmo acontecer. E por último temos aqui uma nota que podemos encontrar no jornal African News, onde diz que estes grupos, que incluem inclusive um grupo católico, um grupo legal, de direitos humanos, e um grupo pró-democracia, não tem que falar dos grupos, a CEAST, a Pro Bono Angola, a AJPD e a Friends of Angola, que escreveram uma carta aberta para a seleção argentina e para a Federação Argentina de Futebol para que essa seleção não vá a Angola jogar com Angola e assim fazer com que o governo angolano possa gastar os 20 milhões de dólares, outros dizem 8 milhões de dólares, e há quem diga também em diferentes jornais que apenas 5 milhões de dólares serão entregues a Lionel Messi e os 8 milhões serão para a equipa toda, e depois o governo angolano vai arcar também com o transporte, alojamento, alimentação, segurança e todos os outros custos inerentes à seleção argentina em Angola. O jogo está programado para novembro de 2025, para celebrar os 50 anos de independência de Angola, o governo angolano. Entre vários programas que tem para a celebração, o festejo dos 50 anos de independência, decidiu incluir um jogo amistoso entre a seleção angolana e a seleção argentina, mas que Angola terá de pagar para jogar com a seleção argentina. E os angolanos já há alguns dias, alguns meses, foram para a página de Lionel Messi, fazer muito scam, né? Comentar, não vá para Angola, não jogue para Angola, Angola muita pobreza, Angola isso. As páginas de Lionel Messi ficaram todas cheias de comentários, razão pela qual os jornais vários de futebol, como por exemplo a Bola, aquela French Weekly, jornais de futebol que acompanham esses grandes estrelas, né? Vão vendo os comentários nas postagens mais recentes de Lionel Messi, verem um monte de pessoas a dizerem não vá para Angola, colocarem bandeira de Angola. Estes jornais claramente ficam curiosos e vão pesquisar Angola e perceber o que se passa. O que se passa é que essas ONGs escreveram para a seleção argentina de futebol porque houve uma fase, no mês passado, onde o governo angolano decidiu aumentar, ou se não retirar, os subsídios de combustíveis, em aumentar o preço dos transportes. Houve manifestações, mais de 30 pessoas morreram, mais de 1000 pessoas ficaram presas ou detidas, e depois, claro, grupos de pressão, grupos sociais, vários saíram à rua a protestar em textos e não só, e também acabaram por escrever uma carta aberta a essas eleições, e depois temos angolanos, cada um lá na sua casa, com o seu telemóvel, escreveu a seleção argentina. Ponto. E claro, sabe-se muito bem que neste momento, pelo menos a empresa que gere o Instagram do Lionel Messi já sabe da informação, já terá sabido. Não sei se o Lionel Messi já sabe, porque há informações em que quem gera a página do Instagram, do Facebook, do TikTok, do crack, não diz, porque há matérias que podem atrapalhar o atleta e são matérias que não precisam chegar para a estrela e que o gestor da rede social de por si resolve. Até o momento, o Lionel Messi nada falou em relação a esta situação que está acontecendo em Angola, entre angolanos, ONGs e não só.
O angolano, até o momento, não retirou ainda a possibilidade de Angola jogar contra a Argentina, ok? Angola tem sim imensos problemas. Esses 8 milhões, ou 5 milhões, ou 20 milhões, como foi publicado na página da UNITA, farão imensas diferenças em Angola. E quando nós pensamos em organizar um jogo entre a seleção angolana e seja lá de qualquer país, queremos dar aos angolanos essa festa. O jogo não é para as pessoas do executivo, não é para o senhor ministro, nem para o seu governador, é para a população que vive lá no Kazenga, lá no Nambongongo, lá no Bazacongo. Ok? Quer dizer, em Luanda. O jogo vai ser em Luanda, a população de Luanda, do Catambor, do Kazenga, Talatona, dos condomínios vários, Benfica, da ilha, e para os luandeses que vão lá para ver. Também um outro angolano pode sair lá da sua província, pegando o carro, pegando o avião e ir para Angola e para Luanda assistir ao jogo. Logo, estamos aqui a olhar, não é, uma disputa de prioridade, onde o povo diz que é melhor esse dinheiro gastar aqui. O governador diz, não, você tem que ver o jogo. Agora que estou a respirar e também entrei em um momento de um pouco de descontração, quero te lembrar para fazeres like neste vídeo, para partilhar, para subscrever ao canal, assim ajuda o canal a crescer e claramente a levarmos essas matérias para mais angolanos, também cidadãos do mundo, porque aqui a ideia é não só atualizar, como também contribuir para o discernimento sobre vários temas que afetam Angola, a África, América, Europa, o mundo e não só. Quem está cá há mais tempo sabe muito bem que a gente fala sobre vários temas que atravessam a economia, a geopolítica, a política e também as questões sociais. Ponto. Se você é empresário, coloque a sua empresa aqui para ser vista por mais de 1000 pessoas todos os dias, por mais de 1 milhão de pessoas todos os meses. O seu negócio precisa ser anunciado. Esse é um bom canal para você anunciar aquele teu produto que você quer muito, que seja conhecido e depois vender. Primeiro é ser conhecido, depois vender, ok? Portanto, as pessoas compram o Pepsodent de marca X ou a pasta de dente de marca X, porque primeiro conhecem o produto, veem o produto, tanto ver o produto na televisão, na televisão, na internet, tanto ver o produto, depois compram. Portanto, não queira vender já, queira primeiro mostrar, para ser visto, se o produto ser visto, depois claramente poderá ser comprado. Ponto. Sem mais voltas, e voltando à narrativa das notícias que estão a ser anunciadas pelos jornais vários, também vou dizer que esses jornais comunicam por várias motivações, porque eles veem as notícias, veem os comentários, ok? Também pode existir aqui lobbies adversos, ou seja, grupos, ONGs que têm vários contactos com vários jornais e as ONGs devem ser respeitadas também por esse cenário, porque as ONGs têm contactos vários. Okay? As ONGs têm contato com as televisões, com as rádios nacionais e internacionais. A própria Amnistia Internacional tem contactos vários. Okay? Os próprios jornais, lá dentro, há sempre um tempo de antena, uma página, um pedaço de papel, um cantinho reservado às ONGs. Não podemos subestimar o poder das ONGs, o poder das famílias, ok? Quando os angolanos vão para a página do Lionel Messi comentando, dizendo, epá, não vá, porque querem proteger o dinheiro dos angolanos, porque não estão interessados com o jogo. E, como dizia, por acaso, Maquiavel, a melhor forma de governação é ouvir o clamor do seu povo e também ouvir a estratégia dos seus súbditos, né? O que é que os seus súbditos, né? O que é que os seus auxiliares dizem e qual é o clamor do povo? Primeiro, qual é o clamor do povo e qual é a opinião do seu súbdito depois decida, né? Muitas vezes é comparado com Sun Tzu, como o senhor que escreveu A Arte da Guerra. Claro, são comparados em contextos diferentes porque Maquiavel aprendeu a gerir questões políticas em momentos de paz, de serenidade, e o Sun Tzu aprendeu a gerir em momentos de conflito e de guerra. Portanto, claro, os dois são conhecidos, claro, grandes estrategistas, mas em contextos diferentes, mas um bom político sempre vai querer ler um bocadinho de Maquiavel, um bocadinho do Sun Tzu, A Arte da Guerra, Maquiavel, o Príncipe, depois claramente tomar melhores decisões e nunca, mas nunca mesmo ignorar dois grupos de sociedades, a população e os seus conselheiros, ok? E porque às vezes, dentro dos nossos conselheiros, tem também alguns que tomam decisões em benefício próprio, porque eu não quero acreditar que esse jogo aqui seja negócio para alguém. Não quero acreditar, né? Porque se há esse clamor da população, os jornais estão a comunicar, o governo insiste em jogar, ou já pagamos, já é tarde, não há reembolso, ou alguém vai ganhar muito com isso.
não é? Por isso é importante aqui o líder, claro, ouvir primeiro o povo. O que é que vocês então querem? Não querem jogo? Querem shows? Querem música? Querem então o quê para festejar a festa? Não, chefe, nós só queremos que o preço baixe, nós só queremos mais trabalho, nós só queremos aquilo, ok? Depois, claro, ouvir os seus subditos, mas dentro dos subditos há sempre alguém que pode, infelizmente, ter interesses pessoais, como aconteceu aqui, se nós aqui olharmos para a última ceia, né, dos 12 apóstolos, onde entre os subditos, né, entre os discípulos, não é, entre os homens mais fiéis, né, entre o meu grupo mais fechado, havia alguém que me iria trair. No entanto, o líder, infelizmente, tem também a infelicidade de ter no seu grupo alguns que vão lhe puxar o tapete. Por isso é que, mais do que ouvir os seus conselheiros, mais do que ouvir os seus subditos, porque nem todos estão contigo ou consigo, vale sempre ouvir o clamor do povo. O povo não sabe governar, mas sabe dizer onde é que está a doer. Repito, o povo não sabe governar, porque o povo não tem as soluções sobre várias questões técnicas, intelectuais, motoras e não só, não entende de economia, do povo no seu sentido mais lato, ok? Porque em todos os países, a população qualificada sempre é a mais restrita. Qualificada no sentido de os que entendem de engenharia, os que entendem de informática, os que entendem de exploração de petróleo, os que entendem de pesquisa de petróleo, os que entendem de economia, de política, são poucos, ok? A massa geralmente não tem informação. É muito mais ainda em África, razão pela qual o mestre, o chefe, o líder precisa ter muito cuidado, né, quando implementa um projeto e há sinais de que não é para avançar com esse projeto, mas os seus dizem que é para avançar, mas os sinais externos, o povo, os jornais estão a dizer que não é para avançar, ok? Razão pela qual ouvir as ONGs é muito importante, ouvir o povo é muito importante, ouvir os seus subditos é em terceiro lugar ou em quarto lugar, depois claramente ouvir-se assim, não é? Geralmente os líderes têm um certo sentido muito bem apurado, têm uma consciência muito bem apurada, e muitas das vezes decidem por si próprios. Aliás, o próprio Maquiavel também dizia que de vez em quando é preciso parar e o líder decidir segundo a sua própria intuição, para que, tomando uma decisão, não possa responsabilizar amanhã alguém. Ou seja, eu tomei uma decisão porque assim quis, não é porque o ministro fez, o ministro do conselho, não. Eu tomei essa decisão por essa questão aqui. E para que o líder, para que o chefe, para que o boss tenha uma intuição ou possa conseguir ouvir a sua consciência é aquela voz, né, que nos fala todos os dias bem baixinho, possa conseguir ouvir a sua consciência com naturalidade, ele precisa claramente do exercício da meditação. É difícil porque os chefes de Estado, os governadores estão sempre a correr, tem muito trabalho, mas o mestre recomenda que tirar 15 minutos para meditar, para se ouvir é importante para que possa ouvir o seu coração a bater, e quando você ouve o seu coração a bater, isso te leva indiscutivelmente para o sentido da vida. O respeito pela vida, o amor pela vida, tua e dos outros, volta quando você para poder ouvir o batimento do seu coração. Portanto, é importante aqui nos ouvirmos, é importante aqui ouvirmos o povo, é importante aqui ouvirmos, claro, os nossos conselheiros, os nossos auxiliares, para que não possamos insistir em alguma coisa que está a dar sinais de que não vai dar certo. Logo, esses jornais vêm aqui também para, mais uma vez, alertar o governo angolano que se calhar este nem é o caminho, mas o governo angolano, claro, conhece melhor o seu povo, conhece melhor o seu rebanho, conhece melhor a sua estratégia e, claro, pode avançar ou não em função daquilo que o conselho lá, né, o conclave, né, a cúria, né, aquele grupo mais restrito, decidir em relação ao jogo da Argentina. Mas que existe um fosso entre um buraco que precisa ser investido e um buraco, não é, que é a nível de entretenimento para os angolanos, também existe, só que o entretenimento só vale, só presta depois de eu estar satisfeito, repleto. Quem não comeu, não peça para ir assistir ao jogo. E falando em Lionel Messi, um grande escreverem, olha aqui dizer que eu ficaria muito feliz, de facto, nós conseguíssemos, já para terminar, nós conseguíssemos convencer a Argentina para jogar em Angola em modos de jogo beneficente, ok? Que Lionel Messi, que a Argentina não vá a Angola jogar por dinheiro, porque eles vão lá por dinheiro, atenção, que vão para lá por um jogo solidário, ok? E esse dinheiro arrecadado, artistas angolanos pagam um bilhete para poder entrar, esse dinheiro arrecadado poder servir para claramente gastar em questões sociais, e assim também este dinheiro que não sei se vem do orçamento geral do Estado ou não, que vai para a Argentina, possa servir claramente aquele fosso que nós criamos quando removemos subsídios aos combustíveis e não só. Governar é difícil, mas torna-se fácil quando nós conseguimos ouvir a população,
o nosso interior e, claramente, os nossos subditos. Faz o like, subscreva, estamos juntos, até o próximo vídeo, que nos abençoe como sempre. Amém.